Estamos no ar? Muito bem. A santa paz de Deus em todos os corações, que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar essa live em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Mais ou menos, são 10 horas da manhã. Não é possível, 10h10. Não é possível que você esteja dormindo até essa hora e queira produzir alguma coisa para esse país. Então vamos ficar de pé. Vamos glorificar a Deus, que nós já estamos aqui na labuta, filhote. A vida é dura para quem é mole, meu irmão. Vamos se mexer. Crê no Senhor Jesus, mas fazer a sua parte. Esforça-te que te ajudarei. Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Que bom. Lembrando que daqui a pouco às 14 horas tem culto, às 20 horas tem culto também. Bom, culto aqui é mato, meu filho. Você só não congrega se não quiser. Vamos louvar a Deus então, para dar uma animadinha? Vamos começar então, louvando ao Senhor com o cântico 27. Vocês devem ter percebido como o Bruno tirou meu microfone sem fio, que ele disse que é para eu ficar quieto num lugar só. E é óbvio que eu vou obedecer. Então, 27, bora lá.
Glória a Deus, glória a Jesus. Vocês estão compartilhando a live? Está aumentando, né, o número do pessoal de manhã, né? A Irmandade comprou a ideia, que coisa boa. Compartilha mesmo nos seus grupos, aí no seu WhatsApp, no Face, pega o link aí no YouTube e chama a turma para vir congregar com a gente agora de manhã. Vamos louvar a Deus com o cântico 266. Glórias a Deus, glória a Jesus. Para a oração, vamos cantar o hino 298, 298.
Glória a Deus nas alturas, glória a Deus. A gente sempre canta 3 hinos, mas hoje nós vamos cantar um a mais para a oração, trazer uma comunhão boa para a gente. Aquele que tem do órgão lá, 168, aquele que a gente gravou. Não sei se você tem ele ainda aí. Se não tiver, não tem problema. Você toca lá no órgão e a gente canta. Tem? 168, para a gente orar. Esse instrumento aqui do Alphaville, esse órgão daqui, da nossa comunhão. Já é uma oração assim.
imenso é o teu poder. O céu teu trono é. De ti provém a fé. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Nós vamos orar agora. Não sei se o Bruno consegue pôr ele em modo de repetição e deixar ele de fundo para a gente. Bem baixinho, você acha que dá? Se não der, você tira. Vamos orar a Deus agora, apresentar as suas necessidades, as nossas necessidades, tanta coisa que a gente precisa de Deus, que o Senhor possa se lembrar de nós, como sempre, vir com o seu poder, com a sua glória, com a sua ajuda de pai, de amigo, fortalecendo os nossos corações, para que a gente possa estar sempre firme em oração, sempre batendo na porta da misericórdia do Senhor. Vocês aí na sua casa, nós aqui da congregação, vamos juntos buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso altíssimo Deus, nosso Pai Celeste, nós estamos diante da Tua presença em oração nessa manhã de quarta-feira, para agradecer ao Senhor pelo dia maravilhoso que o céu nos enxergou aqui embaixo, que os olhos de Deus foram voltados para nós, cheios de imperfeição, cheios de erro, cheios de vício, cheios de sentimentos que desagradam a Deus, de hábitos que nos afastam da sã doutrina e da palavra. Ainda assim, o Senhor nos amou. Ainda que nós não te conhecêssemos, que não soubéssemos a tua existência, que não reverenciássemos o teu santo nome, ainda assim, o Senhor nos amou. Como não agradecer? Como não exaltar essa grandeza maravilhosa que há no nome de Jesus? Como não ser grato a esse amor sem mérito, a esse amor sublime que vem do coração de Deus para nós? Senhor, enche a nossa vida da Tua paz, enche a nossa vida da Sua graça, do Seu poder, converte os nossos corações a Deus, faze-nos meditar constantemente no Teu amor pela nossa vida, a estarmos ligados, enxertados, juntos nessa videira verdadeira que é Jesus. Queremos te pedir nessa manhã que muitas vidas sejam alcançadas pela graça do Senhor, que as famílias, que as casas, que os jovens, que os de mais idade, os de meia idade, possam se sentir nesse momento atingidos, tocados, ministrados por uma força sobrenatural e divina, essa força que vem do poder da palavra que Deus coloca nos nossos lábios. Que nas casas haja a paz de Deus, que nos pratos haja comida, que para os necessitados e doentes haja remédio e provisão, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, que nunca nos deixou e nunca nos deixará. Tomai nas tuas mãos cada um dos pedidos de oração dos nossos irmãos. São muitos, seríamos incapazes de mencionar um a um. Entretanto, o Senhor conhece cada coração e sabe daquilo que precisamos. Vem, Senhor, com a Tua graça. Vem, Senhor, com o Teu poder maravilhoso. E tira de nós tudo aquilo que desagrada o Teu santo nome. Ajuda-nos a olhar sempre para frente, a olhar para a palavra, a olhar para Cristo. Ajuda-nos a confiar no bem, a ter uma autoestima em Deus, confiar naquilo que Deus pôs nas nossas mãos, acreditar na nossa capacidade. A autoconfiança não tem nada a ver com soberba. Coloque em nós firmeza de espírito, para que com isso também o Teu nome possa ser louvado. Abençoa a vida do Teu povo, a minha, do Bruno, do Amir,
todos esses nossos irmãos que atendem os cultos online, o irmão N, o irmão Tiago, o irmão Ricardo, o irmão Saulo, o irmão Cosmo, o irmão Léo, o irmão Jean e tantos outros servos teus que junto de nós levam a tua palavra. Põe a tua mão sobre a nossa vida e enche o nosso coração, aleluia, da palavra da vida eterna. Fala conosco essa manhã, derrama sobre nós a tua graça, o penhor, o adiantamento do teu Espírito Santo, e que nós possamos estar firmes, esperando a hora da volta de Jesus, anelantes, com a nossa lâmpada acesa, esperando o soar da trombeta de Deus. Cura os enfermos, dá paz aos atribulados, protege aqueles que viajam, seja em missão da tua obra, ou a qualquer outro motivo, seja ele qual for. Livra-nos do pecado e das consequências do pecado. Faze-nos temer e tremer diante de ti, pois o Senhor cuida de nós e quer de nós, espera de nós uma reciprocidade, sendo santos, irrepreensíveis diante de Deus e desse mundo que nos assiste. Que haja a tua bênção, que haja a tua graça e a dispensação do teu Espírito sobre todas as vidas. Que todo mal, toda dor, toda doença, toda miséria seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Que sejam curados agora os corpos físicos e espirituais. Que seja ministrada a unção de ousadia sobre a vida do teu povo. Que o mal seja repreendido no nome de Jesus. Que a falência, que a miséria sejam repreendidos no nome de Jesus. Nós cremos no Deus a quem servimos e sabemos que nas nossas mãos foi dado poder, não nosso, poder que vem de Deus. Faze-nos crer, faze-nos confiar. Te damos graça por tudo, em Jesus nosso Senhor, que vive para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém, Jesus. Amém. Anúncios. Vamos lá, então, povo de Deus. Vocês estão compartilhando a live? Está chamando a turma para vir assistir? Depois dos anúncios vem um hino e já a palavra. Cultos presenciais todos os domingos às 10 da manhã e às 18h30. Terças-feiras às 14 horas. Quarta-feira às 20 horas. Sábado às 10 da manhã, culto de las mujeres. Culto das irmãs, todas convidadas para estarem presentes aqui. Venham, irmãs, esse culto é para vocês. Foi criado para vocês, deem valor. Não é para ficar bajulando a gente por causa disso. Mas vocês têm que vir, mulherada. Fazer encher essa igreja aqui, vocês são a maioria da igreja. O maior poder de voto é de vocês são a maioria. Aí vocês ficam nessa moleza? Bora. Sábado às 10 da manhã. E sábado às 20 horas o culto dos jovens. Deve mudar para sábado à tarde. Mas estou esperando uma posição da criançada no culto da noite hoje. Vou saber com o Léo, com a molecada, o que eles querem, qual horário melhor para anunciar para vocês. É claro que a gente vai atender, que a gente quer eles aqui mesmo. Dando glória a Deus, aguardem. Esse próximo sábado, certeza, ainda é às 20 horas. Depois a gente vê o que Deus prepara. Culto online, de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Reunião de oração, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Aula de música, todos os domingos, às 8 da manhã. Então pedimos sempre à Irmandade que mandem os alunos, venham para a aula de música, venham aprender um instrumento, é cultura, é uma terapia boa, você não tem noção quando você tem um instrumento. Eu vivo tentando aprender violão, não amei de conseguir. Porque eu, tonto, só falta as penas só. Ou seja, um tonto completo. Mas estou tentando. Agora, aprende o outro, é que eu não tenho
aqui nós não temos aula de violão, mas se vocês quiserem, o Léo ensina, que ele sabe tocar. Mas tem aula de instrumento clássico, e esses instrumentos eu sei tocar, mas sei. E faz uma diferença na nossa vida. A música é terapia. Existe uma ciência, um ramo da ciência, chamada musicoterapia, que é o que Davi fazia com Saul. Já tocavam as músicas, uns louvor para deixar Saul mais carminho. Então, faz um esforço, tá bom? Vem para a aula de música e Deus vai te abençoar muitão. E alimentos não perecíveis, né? Para a mesa do amor, a gente pede à Irmandade que traga esses alimentos aí para atender os mais necessitados. Certo, irmão Bruno? Você quer vir aqui dar uma palavrinha? Não? Que pena. Vamos cantar o hino 363 para a gente ouvir a palavra. 363. Glória a Deus, glórias a Deus. Vamos lá passar os dados bancários? Para você que quer fazer sua oferta, sua coleta para a obra de Deus, está aparecendo na tela aí para vocês. O Banco Bradesco, agência 1382. Bradesco, agência 1382. Conta corrente 0375530, dígito 4. Bradesco, agência 1382. Conta corrente 0375530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica, tá bom? Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br.
Tudo que Deus preparar vai ser sempre muito bem-vindo. E o Senhor, claro, vai retribuir a todo o seu povo. Faça um esforço, faça a sua coleta. Ajuda a gente a continuar levando a palavra. Não tem sido fácil, vocês sabem disso, a gente sempre tem falado. E também nós sabemos que vocês têm contribuído assim com um carinho que só Deus pode retribuir, e pedimos que continue se esforçando, continue fazendo a sua parte, fazendo chegar aos corações a sementinha do Evangelho, que ela vai brotar bonita, vai dar fruto bonito para a glória do nosso Deus. Brunão vai voltar aqui agora para a gente poder fazer a oração agradecendo as ofertas e já também pedindo a bênção de Deus sobre a palavra. Já estamos, Brunão? Glória a Deus. Senhor, agradecidos nós te somos pelas ofertas do teu povo para a tua obra, semeando nessa terra fértil que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que a tua bênção alcance essas vidas, que a prosperidade, que as portas abertas, que a saúde, que a felicidade, que as coisas boas alcancem o teu povo. É evidente que não só os que contribuíram, todo o teu povo. E que nós possamos sempre ter o coração aberto para a tua obra. Temos certeza que o Senhor é aquele que sabe das nossas necessidades. Pedimos a tua bênção em favor da palavra nesse momento, que a nossa irmandade possa compreender e que o Senhor possa dar ao teu servo também clareza nas palavras, que possa alcançar esses corações. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Evangelho de Lucas. Nossa, Bruno, acho que um pernilongo me mordeu por dentro da carça. Como é que pode? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Já está no jeito, irmão Bruno? Você não está muito ligeiro, não? É vontade de ir embora. A Lu deve estar com a cinta na porta lá. Vamos lá. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Como sempre, né, bem conhecida a palavra, bem bacana, bem bonita essa passagem das multiformas que as pessoas usam para servir a Deus. No dia de ontem, Deus mandou sua palavra, né, ontem à noite, a gente teve 2 encontros seguidos aí, não 3, né? Terça tarde, terça noite, quarta de manhã. Que dó de vocês. Vou ficar tudo overdose de Rodrigo. Pior que é toda semana assim. Mas semana passada vocês tiveram um alentinho, foi? Você também não pode reclamar. O Senhor falou sobre o amor, as formas de amar, como que o amor é visto no reino de Deus e tudo mais. E essa aqui, servir, as formas de servir, como cada um serve. Né? Então, a gente não quer se estender, porque é um meio de manhã, está todo mundo na correria aí, e der um olho no gato, outro olho no peixe, tentando acompanhar o Santo Culto, e a gente fica muito grato por isso. O legal é que depois a palavra fica salva, então a Irmandade pode assistir num outro momento, pode baixar, pode mandar para as pessoas. Bom, não tem melhor nem pior. Não tem aquele irmão que é mais bonitão, que o louvor dele é mais recebido, aquela irmã que a oração dela é mais importante. Tem aquela irmã que ora mais, tem aquele irmão que louva mais, tem aquela outra irmã que prega mais bonito, prega mais tempo, prega mais ciência, e outro que prega menos tempo, menos bonito, menos ciência, mas prega a mesma palavra. Então Deus não é um empresário que põe lá o funcionário do mês, o que vendeu mais, o que faltou menos, o que deu mais lucro para a empresa. O reino de Deus não funciona assim.
O reino de Deus é nutrido por intenções, por desejos do coração. O reino de Deus, ele é alimentado por esses bons desejos do coração daqueles que servem a Deus. Dos corações daqueles que servem a Deus. E o Senhor está trazendo essa manhã essa palavra para nós, para dizer, olha, não importa se você faz muito, não importa se você faz pouco, mas é importante que você faça de coração, bom desejo. A cada um foi dada uma medida. Você tem um tamanho, você tem um peso, você tem uma altura, você tem uma cor de pele, você tem um tom de voz, você tem um costume, você tem um hábito, diferentes do meu. Você pode ser até mais bonito, coisa que eu particularmente acho difícil. Mas, pode acontecer. Mais bonito que o Bruno já é mais fácil de achar. Não é? Ele diz que concorda. Mas somos pessoas, temos direitos iguais, temos deveres iguais, isso falando em sociedade. E diante de Deus, essa estrutura é igual. Tudo que você vê aqui é espelhado, é inspirado naquilo que Deus já determinou desde que o mundo é mundo. Hierarquia, respeito, direitos, obrigações, isso vem desde o céu. Hierarquia, irmão, diga hierarquia, quando o capeta brigou com Deus, ele desceu de lá para baixo. Ah, você não respeita? Não, peraí que eu vou dar um fim nessa sua rebeldia. Entendeu? Então, às vezes, nós nos sabotamos. Eu não toco bem, eu não prego bem, eu não faço bem isso, eu não sirvo. Não, irmão. Ou tem uma consciênciazinha pesada aí, você está meio relaxadinho e está se cobrando. Se for isso, ok. Aí, legal. Se cobre mesmo. Você. Ninguém pode te avaliar diante de Deus. Ninguém pode dizer para você que sua oração é bonita, é feia, é grande, é pequena, ou que você é mais fiel, menos fiel. Que pataquada é essa? Mas você, e só você, sabe exatamente como que anda essa relação aí. Sabe que você não é bobo? Você compreende bem. Você sabe bem a maneira que Deus trabalha na sua vida. Você sabe até onde você pode ir e não vai. Você sabe até onde você quer ir e não consegue. E Deus, muito mais que você. Então, penso, pela inspiração de Deus, que essa palavra hoje veio dizer para nós assim, você está fazendo uma pergunta para Deus, dizendo, Senhor, como é que eu estou diante da tua presença? E o Senhor te responde com outra pergunta, escuta, como é que você está diante da minha presença? Quem pode saber mais da tua vida do que você mesmo? Senhor, de verdade mesmo, eu ando dando uns escorrega. Aí Deus te diz, verdade mesmo, não acredito que você faz essas coisas. Ô irmão, caía do homem, levantai de Deus. Lembre-se que o olhar de Deus para nós nunca será aquele olhar de condenação, aquele olhar de apontamento, mas vai ser sempre um olhar de alerta. Ó, isso aí está errado. O que o Senhor fala na sua palavra? O pecado gera morte, cara. Eu sou perdoador de pecado, mas o pecado gera morte. Fique esperto. Não é Deus necessariamente que vai te pôr no inferno. É uma sucessão de escolhas ruins que vai... É para você estar com o braço estendido que é para eu ir aqui? Não. Quer que eu olhe? Você quer me ver de mais perto, Bruno? Você me vê toda hora, quer me ver mais ainda? É uma sucessão de escolhas ruins que vai te levar para o buraco, cara. E que vai desandar a sua vida. Por isso que Paulo dizia, ninguém diga, de Deus sou tentado. Não vem que não tem, não. Mas tem jeito. Não está perdido, não. Então, com o que nós servimos a Deus? Como que se serve a Deus? O que a palavra fala? Com todo o coração, com toda a fé, com todo o entendimento. Compreensão, razão, consciência. É assim que se serve a Deus. Mas o que o irmão quer dizer? Que eu vou, faço e avalio.
Eu vou usar uma expressão feia, que o Bruno vai falar o resto da vida isso para mim, se eu bem conheço ele. É feia, mas não tem outra para usar. Quando você vai ao banheiro e fazer sua necessidade fisiológica, o que você faz? Você termina e faz um processo lá de limpeza, não é? Você limpa e confere. Limpa, confere de novo. Enquanto não tiver bom, você não para. É mentira, Bruno. Eu sei que é feio, mas todo mundo faz, é igualzinho. É assim, irmão. São critérios que não pode mudar. Enquanto você não se vê satisfeito, você fala, não está bom. Ou não. Vocês devem estar achando o bico aí, né? Mas é assim. É assim tudo na nossa vida. É assim no relacionamento, é assim no trabalho, é assim na sociedade, é sensação de dever cumprido. E hoje o Senhor vem trazer um pouco de paz aos nossos corações. Falou, calma, que você não vai mudar do dia para a noite, você nem consegue, nem é natural. As pessoas nem aceitarão, até Deus vai falar. O que tem um ditado aí que os católicos usam? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Não existe uma chave seletora em nós que nos mude assim de tic-tic. De bom para ruim, de ruim para bom. A pessoa vai melhorando ou vai piorando. Não tem papum, vapt-vupt. Então, o Senhor quer colocar em nós essa consciência. Porque senão você endoida e larga da fé. Ou você vai ficar um crente chato, insuportável, aquele cara que ninguém aguenta ficar perto, de tão guiçado que você fica. Ou você vai ficar aquele crente relaxado que só dá uma testemunha que fala, isso aí é crente? Credo, Deus me perdoe, eu não quero saber disso. Se isso aí é crente, eu sou Deus. Esse equilíbrio, né? Essa consciência, essa compreensão das coisas. Mas isso não só quanto a crente, quanto a funcionário, quanto a marido, quanto a mulher, quanto a filho, quanto a... etc. Então, seja você Marta, seja você Maria, esteja fazendo alguma coisa para o mestre. E tá bom demais. E que esta coisa, em volume maior, em volume menor, em qualidade maior, em qualidade menor aos julgamentos, aos olhos do homem ou de quem quer que seja, com exceção dos de Deus, sejam de coração sincero. E hoje o Senhor te aprova pela palavra. O Senhor te avaliza pela palavra. O que Salomão escreveu do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Da mesma sorte o Senhor disse a Samuel, você vê o que está diante de ti, eu, porém, conheço o que há dentro dos corações. E aquele que examina os espíritos, pesa as obras numa balança justa, da palavra de Deus, que não é influenciada, que não é parcial, é justa, ela vem de Deus. Hoje o Senhor te diz, receba a minha aprovação na tua vida. Glória a Deus nas alturas. Receba o meu aval de que tu estás no caminho certo, bem longe de onde tens que chegar, mas estás no caminho certo. A nossa vida espiritual é uma longa jornada. É um caminho que conduz à salvação. Não é um pulo que conduz à salvação. É um caminho comprido, apertado. Estreito é o caminho e apertada a porta que conduz ao céu. E depois de todo o caminho você vai ter que se esgueirar, você vai ter que se escorregar, tirar alguma coisa de você para poder passar na porta que entra. Em nome de Jesus, põe-te a caminho, come e bebe desta palavra. O caminho é esse mesmo. Aleluia. Glórias a Deus, é esse o caminho. É para aí que Deus te quer levar. Vai. E se der medo, Brunão, vai com medo mesmo. O Mike não acertava na rádio. Vai, Mike, se tiver com medo, vai do mesmo jeito. Mas é isso mesmo, vai do mesmo jeito, vai com medo mesmo. Mas vai capengando, mas vai. Vai reclamando, gritando, mas vai, continua. Isso em tudo, irmão, tudo. Ai, como seria bom se eu plantasse uma nota de R$100 em casa e nascesse um pé de nota de R$100. Ai, como seria bom se as coisas que eu quero viessem assim na minha mão.
Até um momento seria bom, chegar uma hora que a vida ia perder o sentido. 90% dos ricos que você conhece, das pessoas que você conhece, que tem depressão, tem dinheiro. Como é que o pobre fica com depressão, com a enchente carregando as coisas da gente, a turma cobrando, você tendo que cortar a Casa Bahia, não dá sossego. É claro que há casos e casos, mas a inércia produz a tristeza que leva à depressão, o limbo, aquela pessoa que está no limbo, assim, sabe? Ai, eu não preciso de mais nada. Não, irmão, o desafio é o combustível da fé. O desafio é o que te move. E hoje você foi desafiado pela tua consciência. E o Senhor te diz, examine esse homem a si mesmo. E ache em você uma aprovação. E se porventura achar alguma reprovação, Deus te fortalece pela sua palavra. E te diz, siga adiante. Eu te ajudarei a se achar aprovado. O Senhor disse na boca do apóstolo São Paulo, que quer achar a sua igreja aprovada diante da sua presença. E hoje o Senhor acha todos nós aprovados diante de si. Ele diz, continua. Esse é o caminho. Deus seja louvado. Amém. Como faz quando a gente perde o papel do hino? Mas nós cantamos hoje. Foi o segundo hino. Verdade mesmo. Ah, não, ninguém virá ao Pai senão por mim. Qual que é? Disse Jesus em seu sábio sermão. Achei na orquestra do Alphaville. Não, vê aí, 66. Outros caminhos têm um mesmo fim. Meu Deus, nós cantamos direto. Cadê os hinos do Alphaville? Aqui tem. Não é também não. Mas o de Cristo. 116. Mas é do Alfa, tá? Bora, 116. Bom, Bruno que pediu, hein? Vocês cantam direito, hein? Mas esse troço aí, Bruno. É o mesmo preço? Põe mais 50 centavos aí. Deus.
Pai eterno, graças nós te damos, porque o Senhor nos alcançou no começo desse dia, mandando para nós a tua palavra, enchendo o teu povo de fé e de esperança, pois sabemos que a palavra de Deus é a nossa guia perfeita e conduta. Reveste-nos mais e mais do teu poder, e que ao longo desse dia possamos ver a tua mão trabalhando em nosso favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sei que está chegando a hora do almoço, então um bom almoço a toda a Irmandade, bom apetite. Come pouco, porque senão à tarde você não tem coragem de trabalhar. 2 da tarde tem culto, 8 da noite tem culto. Nós estamos sempre aqui, através dos nossos canais, que você tem os contatos aí, o QR Code do Zap. Se inscreve no canal, dá like até não querer mais e ativa as notificações. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus com todos nós. Amém e amém.